Irmãos, nós terminamos o ano de 2023, amém? Você terminou bem o ano de 2023? Amém? Terminou bem? Pergunta para o teu irmão, você terminou bem o ano de 2023? Então nós entramos num novo ano, nós estamos nos primeiros dias do mês de janeiro de 2024, e eu acredito que é importante nesses momentos da nossa vida, todos nós fazemos uma reflexão. É hora de nós fazermos uma análise, de nós fazermos uma avaliação de tudo aquilo que passou e de nós também fazermos uma projeção daquilo que virá adiante. Geralmente nós fazemos assim. E nessa questão nós deixarmos para trás tudo aquilo que não foi bom em 2023, deixarmos para trás tudo aquilo que não foi bom, tudo aquilo que atrasou as nossas vidas, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que nos prejudicou, mas também de continuarmos executando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que foi joia, tudo aquilo que está dando certo. E também, por outro lado, precisamos olhar para o ano que se inicia e projetar avanço, e olhar para ele e projetarmos crescimento, progresso na nossa vida como um todo. Geralmente é isso que pensamos nesta fase do ano. Acho que a maioria das pessoas pensam assim, agem assim. Porque se nós não pensarmos nisso, a tendência é que a gente vá levando a vida de qualquer jeito, sem analisar, sem pensar, sem fazer projeção nenhuma, sem esquecer as coisas ruins que ficaram para trás e deixarmos essas coisas para trás. Então eu gostaria de incentivar a você, neste ano de 2024, neste ano que se inicia, a investir. Amém? Investir. Eu não estou falando aqui de dinheiro, porque eu sei que a maioria de nós não tem dinheiro, não é verdade? Ou tem alguém nadando em dinheiro aqui? Levanta a mão. Então, assim, não estou falando em investir em recursos, em dinheiro. Não, eu estou falando de a gente investir no nosso relacionamento com Deus. Amém? Está muito fraco, amém? Então, estou falando de a gente investir no nosso relacionamento com Deus, investir na nossa família, investir no nosso ministério, investir no nosso chamado. Então invista nisso, invista nos talentos que Deus deu para você e que Ele colocou sob sua responsabilidade. Invista em tudo que é bom, invista em tudo que é aprovado por Deus, invista em tudo o que é da vontade de Deus. Então esqueça as coisas erradas que passaram, que não deram certo no ano 2023, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida como família, mas invista tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que o Senhor aprova. Então eu gostaria que você entendesse isso, que você precisa investir. Fala para o teu irmão aí que está ao teu lado, você precisa investir. Eu quero incentivar você então, irmãos, a investir. E como eu falei, investir em coisas boas, investir em coisas certas, corretas. Invista nas leituras, na leitura da Bíblia, na leitura de livros. Invista na obra de Deus. Invista no seu casamento, porque a gente precisa investir no nosso casamento. Invista, amados, nos seus estudos. Você que não se formou, invista nos seus estudos. Invista na sua saúde. Invista na sua profissão. Se você é um profissional, invista na sua profissão. Hoje há pessoas que querem tudo de forma automática. Querem aprender, por exemplo, querem aprender inglês em poucos dias, mas não estão aí e não querem estudar profundamente o idioma. Só querem ter o resultado de aprender o inglês assim em poucas semanas, mas não querem estudar esse idioma de uma forma profunda. Querem que seu casamento melhore, mas continua fazendo as mesmas coisas. Continua com as mesmas práticas.
E nós temos aprendido aqui que não se obtém resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se você sempre faz as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, invista no seu casamento. As pessoas querem ter ótimos salários, mas não querem estudar, não querem se aperfeiçoar profissionalmente. Querem que o chefe olhe para eles e fale assim: eu vou te dar um aumento, só porque você é bonito. Não, você precisa investir em se aperfeiçoar profissionalmente para você ter um aumento de salário, para você obter uma promoção. Querem perder peso, mas não querem malhar, não querem suar, não querem persistir e nem fazer uma dieta. Por isso que eu nem ligo para emagrecer, irmãos. Eu não ligo, porque eu sei que eu não estou fazendo nada para emagrecer. Mas tem pessoas que querem emagrecer assim, comendo, né? Comendo carne gordurosa, comendo açúcar, coisas doces, bebendo refrigerante, sedentário, não quer fazer nada, mas quer emagrecer. Precisa investir na sua saúde. Não dá, irmãos, não dá. Precisa investir para ter resultado. Às vezes investir com tempo, às vezes investir com recursos, etc. Mas precisa investir, senão você não alcança resultados, os resultados desejados. Mas aí você pode dizer assim: eu não quero, pastor, eu escolho não investir. Isso tudo é papo furado, isso tudo é conversa mole. Não quero saber esse negócio de investir não, tudo bem. Aí você vai ver o resultado. As doenças, as consequências de quem, por exemplo, preferiu o sedentarismo em vez de investir na saúde. Vai ver o resultado de um casamento quando se escolheu não investir nada nele. E quando a pessoa cai em si, o casamento já desmoronou. Quantas pessoas nos procuram? Somente para dizer que o casamento está no fim, quando já não tem mais nada para se fazer. Quando a pessoa não investiu. É como uma casa, você vê lá uma rachadura, você nem está nem aí. A rachadura aumenta e você está pouco ligando, daqui a pouco a casa desmorona. Muitas vezes, pessoas têm tratado assim o seu casamento. Só vem procurar a gente, só vai procurar ajuda quando o casamento desmoronou. Vai ver o resultado de uma vida econômica e financeira quando se escolheu não estudar, não se aperfeiçoar e ficar de boa, sem investir na vida acadêmica, sem investir na vida profissional. Aí você vai ver o resultado de não ter investido. Meus amados, eu gostaria que você entendesse e que ficasse bem claro para você que as nossas decisões, as nossas resoluções, as nossas escolhas determinam as nossas circunstâncias, determinam a nossa conjuntura, determinam o nosso contexto. Nós somos o produto, nós somos o resultado das nossas próprias escolhas. Em outras palavras, nós somos o resultado de nós mesmos. Não somos, ou as circunstâncias que nós vivemos, não são resultado de fatores aleatórios do destino, mas elas são resultado daquilo que nós escolhemos. Lembrem, amados, de um exemplo bastante clássico que nós temos na Bíblia, e que muito provavelmente a vasta maioria daqui conhece, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador. Aquele homem, aquele rapaz, resolutamente, decididamente escolheu ir embora com o dinheiro da sua herança, que ele recebeu do pai ainda vivo, e decidiu viver de uma maneira completamente depravada. E algum tempo depois ele estava tentando, sem sucesso, comer a comida dos porcos. Amados, estamos diante de uma escolha. E a escolha é: o que vamos fazer da Bíblia? O que nós vamos fazer da Bíblia? O que nós vamos fazer, amados, da palavra de Deus? O que nós vamos fazer desta verdade? Nós estamos diante de uma escolha. O que nós vamos fazer diante da palavra do Senhor Deus? E isso tem afetado, amados, eu quero que você entenda, isso tem afetado sobremaneira a vida da igreja, a vida espiritual da igreja.
Porque nós temos a Bíblia e não conhecemos bem a Bíblia. Temos a verdade, mas não conhecemos bem essa verdade. Temos Deus e não conhecemos Deus como nós deveríamos conhecer. E isso, amados, gera uma vida superficial. Gera uma vida superficial. E aí, amados, há um enorme perigo. É que a ignorância não é ignorância de ser estúpido, mas é a falta de conhecimento. Não vai nos justificar. Ninguém será poupado por não conhecer a palavra de Deus. Na vida secular, ninguém pode chegar diante de um juiz e pedir a absolvição de um delito ou de um crime, alegando desconhecimento da lei, tá certo? Ninguém pode chegar assim e fazer qualquer coisa e chegar diante do juiz, eu não sabia que era errado, eu não sabia que era um delito, eu não sabia que era um crime. Não adianta. Nós não seremos absolvidos por ignorar a lei. Ignorar a lei não dá a ninguém algum tipo de privilégio. Desconhecimento da lei não é justificativa para não ser julgado e condenado. Na vida secular é assim, irmãos. Se você infringe uma lei de trânsito e lá o guarda te multa, não adianta você recorrer dizendo que eu não sabia. Eu não sabia que era proibido ultrapassar. Eu não sabia que era proibido virar à esquerda ou virar à direita. O desconhecimento da lei não é justificativa. Com relação a Deus e a sua palavra, amados, é igual. Deus não vai considerar que você não sabia, porque você deveria saber. Você deveria saber. Então, o meu desafio para você, para este ano, é este. Amém? Invista em conhecer de forma profunda a palavra de Deus e praticar esta palavra na sua vida. Eu vou repetir. O meu desafio para você neste ano é: invista em conhecer de forma profunda a palavra de Deus e praticar esta palavra na sua vida. Você quer ser curado? Quem quer ser curado aqui? Alguns não querem. Quem quer ser curado, levanta a mão bem alto. Então não é cura só física, irmãos, é cura emocional, é cura espiritual, é cura das relações, é cura em todos os níveis, em todos os sentidos. Este é o ano da cura. E se você quer ser curado, então a primeira cura que você deve almejar é a cura da ignorância, ou seja, do não conhecimento da palavra de Deus. E já é um bom começo. Se você já começar esse ano querendo a cura das coisas que você não sabe de Deus, do desconhecimento da palavra de Deus, já é um grande salto que você vai dar na sua vida espiritual. É o começo de tudo, é o começo de uma cura que Deus quer fazer na sua vida. Então a primeira cura que você deve almejar na sua alma, na sua vida, é a cura da ignorância da palavra de Deus. E nós temos um exemplo, nós temos, amados, uma figura que nos mostra de forma clara, que nos mostra de forma bastante cristalina o perigo de não conhecer e não obedecer, porque só pode obedecer quem conhece. Então este exemplo que mostra o perigo de não conhecer e de não obedecer, ou de não levar a sério a palavra de Deus, nós temos aqui. Então nós insistimos que você deve estudar, que você deve meditar, que você deve pesquisar, que você deve entender e que você deve praticar a palavra de Deus na sua vida. Eu quero ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Alex, você pode fazer um favor para mim? Você pode ler para mim? É o capítulo 15 inteiro. Pode vir aqui. Ela vai projetar, você lê para mim, por favor. Todo o capítulo 15 de Samuel. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos.
Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedece... Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo do soldado e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal.
Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Essa é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E não sei se você notou, mas esse é um texto muito forte. É um texto bastante impressionante. É uma narrativa chocante em diversos aspectos. Se você prestou atenção, acho que você pode também reparar isso. Mas uma coisa que nós notamos de maneira enfática neste texto é que o que Deus mais busca em nós, aquilo que mais agrada a Ele, mais do que qualquer coisa que nós possamos fazer a Ele, é obedecer a Ele. Amém? É obedecer. Deus se agrada do nosso louvor, claro. Deus se agrada da nossa adoração. Deus se agrada da nossa oferta, do nosso serviço. Mas o que mais lhe agrada é a nossa obediência, amados. Perceba, o pecado original, aquele que foi cometido lá no Éden e que contaminou toda a raça humana, foi o pecado da desobediência. E Jesus foi o Filho obediente, que obedeceu até a morte e morte de cruz. Lá no Getsemane, mesmo com sua alma angustiada até a morte, ele foi inteiramente obediente ao Pai. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos nos reaproximar de Deus. A obediência que nós temos a Deus e a sua palavra, seja talvez a maior marca de que nós somos nascidos de novo. Pois quem é nascido de novo recebe de Deus uma nova natureza, e essa nova natureza deseja ardentemente obedecer a Deus. Diz o texto que nós lemos: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, entendam, o sacrifício era plano B do Senhor, não era o plano A. E uma outra coisa interessante, dentre muitas coisas interessantes que nós podemos observar nesse texto, é o fato de que Saul saiu de casa decidido a obedecer e fazer a vontade de Deus. É interessante nós observarmos isso, irmãos, para o entendimento daquilo que nós estamos falando nessa manhã. O fato é que Saul saiu de casa decidido a obedecer e a fazer a vontade de Deus. Ele saiu decidido a isso. E talvez como a maioria de nós, quando aqui está, e aqui recebe uma palavra de Deus, que recebe uma palavra desafiadora, uma palavra que toca o nosso interior, então a gente diz assim: eu aceito essa palavra. Eu aceito. Eu vou ser mais de Deus. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus me disse para fazer. Você diz assim: eu me comprometo a obedecer a Deus, pois esta palavra é muito boa, é excelente. Foi uma bênção para mim a palavra de Deus hoje. Eu fui capturado pela palavra, e ela é digna de ser aceita, ela é digna de ser obedecida, e eu vou levar Deus a sério. A gente faz um apelo, e as pessoas vêm aqui à frente, muitas vezes nós fazemos isso, eu vejo isso, a gente faz um apelo, e as pessoas vêm aqui à frente, e vêm
com muita fé no seu coração, com muita decisão na sua vida, e vem aqui diante do altar e se ajoelha e aqui faz ali a sua oração, dizendo que o Senhor vai continuar sendo, vai ser mais ainda, Senhor sobre a sua vida, e continua ali naquela perspectiva de ser uma bênção, de ser uma pessoa totalmente transformada, que vai obedecer a palavra de Deus, está ali convicta de que Deus falou com ela. A gente faz isso, as pessoas se derramam na presença de Deus, e foi assim com Saul. Não existe nada no texto que nos faça pensar diferente. Saul saiu de sua casa decidido a obedecer a palavra de Deus. Ele arregimentou o seu exército, ele planejou uma estratégia de guerra, ele organizou um ataque taticamente bem elaborado, e ele estava indo bem, ele estava indo muito bem. Mas, e sempre tem um mas no meio do caminho, quando Saul olhou para aquele gado bonito, aquele gado saudável, aquele gado gordo, sadio, ele deve ter pensado: que desperdício, que desperdício, tanto boi, tanta ovelha muito boa, saudável, que crueldade, que perda nós vamos ter, que tolice matar todo este gado bom e útil. Não, eu não vou matar todos, pois seria um grande desperdício. Eu vou matar só aquilo que é inútil, só aquilo que é desprezível, feio, fraco, doente. Quando ele viu aqueles bois, quando Saul viu aquelas ovelhas sadias, saradas, ele pensou assim: Deus disse para matarmos tudo, mas pensando bem, eu acho que Deus não pensou direito, e eu estou pensando um pouquinho melhor do que Deus. Eu vou dar uma reavaliada nas ordens de Deus, eu vou dar uma readequada, eu vou otimizar o que Ele mandou eu fazer. Ele mandou destruir tudo, o Senhor mandou eu matar todos, mas isso não é compatível com o bom senso, e eu vou dar uma melhorada nessa ordem. Eu vou obedecer a Deus, mas não totalmente, não por completo, porque eu acho que Deus não se atentou para todos os detalhes, não se atentou para todos os aspectos, Deus não se atentou para todas as possibilidades. Eu vou dar uma ajuda para Deus, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Irmãos, Deus havia olhado para os amalequitas e mandado destruir tudo e destruir todos, até os seus bens, até o seu gado era maldito, tudo era vil e imundo diante dos olhos de Deus, e Deus não suportava. Mas diante dos olhos de Saul, não era bem assim, nem tudo era maldito, nem tudo era sórdido, nem tudo era insuportável. Então ele decide poupar Agag, o rei dos amalequitas, e poupar parte do rebanho, a parte melhor, a parte dos animais bem sarados, bem fortes, bonitos. Neste ponto, irmãos, vemos algo muito interessante. Saul nos mostra um modelo de obediência que a igreja tem assumido, que é um modelo de uma obediência parcial. Temos entrado por este caminho obscuro, temos entrado por este caminho, amados, tortuoso, de obediência parcial, sob diversas alegações. Uma delas é que nós dizemos, isto aqui é o Antigo, é o Velho Testamento, e o Antigo Testamento é lei. Tem pessoa que fala assim. Hoje vivemos na época do Novo Testamento, e o Novo Testamento é graça. A igreja faz tudo isso sob o pretexto de que no virar de épocas, ao virar de páginas, Deus supostamente houvesse mudado.
A palavra expressamente nos diz que Jesus Cristo, que é Deus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Que Deus não muda como sombras inconstantes. Irmãos, em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança, como diz a palavra. E desta forma, se Deus não suportava alguma coisa no Antigo Testamento, no Novo Testamento Ele também não suporta. A recíproca também é verdadeira. Se Ele gosta de algo no Novo Testamento, é porque no Antigo Testamento Ele também gostava. Mas muitos de nós acham que Deus do Antigo Testamento era um Deus muito sério, era um Deus muito rígido, que agia no rigor da lei. Mas no Novo Testamento Deus é um Deus tão bonzinho, é um Deus paz e amor. E percebemos aqui que a ótica de Saul era diferente da ótica do Senhor Deus. Para o Senhor tudo deveria ser destruído. Para o Senhor tudo deveria ser destruído. Para Saul, uma parte deveria ser poupada. E é bom lembrar que foram os amalequitas, o povo que impediu Israel de alcançar a terra prometida, que era Canaã. Se você ler a história de Israel, você vai ver isso. Hoje nós também, de igual modo, temos, amados, os nossos inimigos que nos têm tentado a impedir de nós chegarmos até a Deus, até aquela posição onde seremos grandemente abençoados por Deus, como era a terra de Canaã, onde manava leite e mel. Deus tem para nós um lugar onde que nós seremos ricamente abençoados. Eu creio nisso, amém? Você também crê? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque Deus, Ele tem esse lugar para nós, um lugar espiritual, assim como tinha para Israel, que era a terra de Canaã. E o Senhor tem dito: destrua todos aqueles que têm impedido que vocês venham até a mim, para que vocês estejam na minha presença e recebam tudo aquilo que eu tenho preparado para vocês. Destruam tudo o que impede vocês. Destrua todos os que não deixe que nenhum desses inimigos, nenhum sequer viva, para que te impeça de vir até o lugar que eu quero que você esteja, que eu tenho preparado para você. Destrua tudo isso, todos os inimigos. Mas às vezes nós dizemos: não é bem assim, não é tanto assim, não é tão mal assim, não tem nada a ver. Já ouviu essas histórias? Tem nada a ver isso aí, pastor. Que é isso? Isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa da antiguidade. Eu posso poupar alguns, eu posso deixar alguma coisa que viva. Eu posso poupar Agag, eu posso poupar algumas ovelhas, alguns bois. A palavra de Deus nos mostra que existem algumas coisas. A palavra de Deus nos mostra que existem alguns comportamentos, alguns atos. A palavra de Deus nos diz que existem algumas condutas, algumas maneiras de se viver que o Senhor não aprova, que são inimigos do crente, para que ele se aproxime de Deus, para ter uma vida próspera, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida cheia da presença dEle. Mas que muitos acham que não tem nada a ver, que os tempos são outros, que a humanidade e a sociedade evoluíram a tal ponto que essas coisas já não cabem mais na vida moderna. Tem alguns que estão caminhando naquela direção do pastor tão famoso aqui em São Paulo, que diz assim que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Eu sempre digo isso, porque eu fico inconformado. A Bíblia precisa ser atualizada. A palavra de Deus tem que ser atualizada. E tem muitos irmãos que estão nessa mesma vibe, né? Quando diz assim. Desculpe, meus irmãos, mas se nós parecemos antipáticos aqui no púlpito.
pois pode soar como antipatia, mas a palavra de Deus, o Deus que não muda, aquele que é imutável, quando diz que odeia uma coisa é porque ele odeia aquela coisa. Não mudou, não. A palavra não precisa ser atualizada, não. Quando Deus diz que odeia, porque ele abomina de verdade. Mas muitos dizem assim, eu não penso assim. Eu não vejo assim, eu não concordo. Saul também não concordava, irmãos. Ele olhou para aqueles bois, para aquelas ovelhas e disse, por que matá-las? Qual o problema de eu não matar? Eu não vou matar todas, não, só algumas. Aquelas que são bonitas e saudáveis, eu vou poupar, e vou poupar o rei também. Amados, tantas coisas hoje nós queremos considerar normal. E poderia falar tantas coisas, mas o que vem na minha cabeça é falar, por exemplo, sobre o sexo fora do casamento, que é pecado, e também é um problema, mas alguns dizem, não é bem assim. Fornicação, esse negócio é coisa do ano passado, quando eu era pequeno. Não existe mais isso, não. Hoje a gente precisa realmente transar antes de casar, para ver se está tudo certo, se é isso mesmo, né? E depois, ou então... E as pessoas não percebem que Deus abomina essas coisas. Fala assim, não é bem assim não, pastor. É tantos exemplos que nós poderíamos dar aqui. E desta forma nós temos deixado que inimigos que nos impedem de nos aproximar de Deus vivam. Poderíamos citar outros exemplos desses inimigos que nós insistimos em deixá-los viver, quando o Senhor nos ordena que nós os destruamos. Tudo por causa dessa maldita obediência parcial. E uma outra coisa que nos impressiona nessa história é que Saul tinha tudo para ser um dos homens mais bem-sucedidos, não só na história de Israel, mas na história humana. Um homem que fora escolhido pelo próprio Deus para ser o primeiro rei de Israel, um homem de boa aparência, um homem alto, um homem bonito, um líder nato, humilde, influente, de excelente família. Seu pai, diz a palavra de Deus, que era um homem de posses. O Espírito de Deus foi enviado sobre ele. Saul era um rei que tinha tudo para dar certo. Entende, irmãos? Saul era um rei que tinha tudo para dar certo. Tinha todos os requisitos para ser um dos maiores de Israel. Mas ele cometeu aqui, como eu disse, uma coisa terrível. Ele cometeu uma coisa terrível. Essa desobediência, essa rebeldia. Saul tentava introduzir em Israel uma coisa que Deus não aceita. Como já disse, a obediência parcial. Ele tentava introduzir esse conceito que Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita uma obediência parcial. E quando Samuel foi encontrar-se com ele, Saul disse que havia seguido as instruções de Deus, cara de pau. Mas que barulho é esse? O que são esses balidos de ovelhas? Estou ouvindo uns mugidos de boi de Samuel. O que é isso? Eu matei, mas não matei tudo. Entendeu, irmãos? Ele falou assim, eu obedeci de acordo com o que Deus havia falado. Aí Samuel falou, não, espera um pouquinho, eu estou escutando ali um mugido, uns balidos. Eu matei, mas não matei tudo. Irmãos, 50% de obediência é desobediência. 90% de obediência é desobediência. A história de Saul revela o perigo que nos ronda, que é essa moda que está em voga, alguma obediência e não completa obediência. Você pode depois ler a história dele e ver que tristeza foi o resto da sua vida, a começar por aqui, onde Deus o destituiu como rei. E entre tantas coisas terríveis e abomináveis que
se sucederam na vida deste homem. Ele mesmo tira a sua própria vida para não morrer nas mãos do inimigo. O que ele começou bem termina de forma trágica, termina de forma melancólica. Isso nos mostra, amados, a grande verdade que nós queremos avisar a vocês. Está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 6. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. A obediência, amados, gera, a obediência produz uma vida abençoada. Precisamos obedecer cuidadosamente a Deus em todas as coisas. Amém? Porém, existem aqueles que olham diferente, aqueles que pensam diferente, que querem adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida, que querem contextualizar os mandamentos de Deus conforme os seus próprios conceitos, que querem modificar sutilmente as ordens de Deus para que elas se encaixem na sua visão de mundo, porque supõem que são melhores do que Deus, não no discurso, mas na prática, porque sua prática revela isso. Para essas pessoas, Deus diz assim: eu não ando com vocês. Eu não ando com vocês. Lá em Deuteronômio 28, 15, diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Também tem os seguintes que você pode ler depois. Mas o contrário também é verdadeiro. Vemos Saul aqui, tinha tudo para ser bênção, mas se transformou em maldição. E quando ouvimos o nome de Saul, logo pensamos em uma pessoa ímpia, em uma pessoa desobediente, em um suicida. Tudo deu errado. Seus filhos foram mortos, a sua família foi destruída, porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedecia dizendo que estava obedecendo. Sabe o que é isso, irmãos? Ele nunca se arrependeu de verdade. E você precisa fazer a sua escolha, amados. Sei que é difícil escolher, eu sei que é difícil. Sei que é difícil escolher, e às vezes eu fico imaginando os ricos que precisam escolher onde eles vão investir tanto dinheiro que eles têm. Se é no dólar, nas ações, no ouro, nas criptomoedas, no Tesouro Nacional, em empresas. Eu sei que é difícil, mas nós queremos incentivar você a fazer uma escolha. E a escolha que é a melhor de tudo o que você pode ter em sua vida. Mas invista em aprender e em conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus na sua vida, amados. E invista nisso. Invista em colocá-la em prática. Invista em obedecer a palavra de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Mas, amados, existe uma coisa que você tem que querer, amém? Você precisa querer. Saul não quis. Saul não se arrependeu. Saul mentiu. E Saul disse a Samuel: eu quero adorar o Senhor, o teu Deus. Ele não se identificava como um homem de Deus. E nós poderíamos estabelecer aqui uma conexão entre Saul e Davi. Os dois foram reis, os dois pecaram, os dois desobedeceram, os dois fizeram algo terrível diante de Deus. Mas um foi esquecido como rei, e outro foi o maior rei que Israel já teve. E sabem por que essa diferença?
A atitude que mudou o destino de um e de outro foi que Davi teve consciência do seu erro. Ele teve consciência da sua desobediência. Ele se arrependeu e não praticou mais aquele pecado. É só abrir lá no Salmo 51 e que você vai ver que Davi confessa o seu pecado e ele se arrepende. Ele não se justifica. Ele não tenta colocar a culpa nos outros, assim como Saul fez. Ele assume a sua falta. Ele se arrepende e não torna a praticá-la. Esta foi a diferença entre ambos. Um se endureceu, o outro se quebrantou. Porém, gostaríamos, amados, de fazer uma comparação de extremos agora. Gostaríamos de falar rapidamente sobre alguém que estava no outro extremo da obediência, que era Abraão. Lá em Hebreus 11:8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Não era só uma obediência de intenção. Saul também teve a intenção de obedecer a Deus. Ele saiu de sua casa decidido a obedecer. Mas a prática foi diferente. Lá no meio do caminho, ele resolveu fazer conforme o seu conselho achava. Ele teve a intenção, porém negou na prática. Amado, quanto tempo dura a sua obediência? Pergunta para o irmão ao teu lado aí. Quanto tempo dura a sua obediência? Abraão obedeceu na intenção e na prática. Ele foi e fez exatamente tudo o que o Senhor ordenara que ele fizesse. Obediência cega ao Senhor. Difícil, não é? Pega as suas coisas, sai deste lugar, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Onde é esse lugar? Eu vou te mostrar depois. Este homem obedeceu. Ele não tinha garantias, ele não tinha provas, ele não tinha mapas, ele tinha só a promessa de Deus. Isso bastava para ele, porque ele tinha uma confiança absoluta. Veja lá em Hebreus 11, 17 a 19, diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque. Não faz sentido. Ele é o filho da promessa. Não faz sentido matar esse menino. Mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Ele tem os seus motivos, as suas razões. Ele tem os seus planos. Eu não enxergo, eu não as compreendo, mas Deus é bom, justo e perfeito, e eu vou obedecê-lo. Isso Abraão. Agora Saul. Mata todos os amalequitas e todos os animais. Não faz sentido matar esses aqui. Eu não vejo razão nenhuma em fazer isso. Acho que Deus está equivocado em seu julgamento. Eu não vou obedecer. Irmãos, percebem a diferença? Abraão é o pai da fé. Nós somos abençoados hoje aqui por Jesus Cristo, porque um dia Ele nos deu um passo, Ele deu um passo de fé e de obediência. Nossas famílias são benditas hoje por causa de Abraão. E se nós quisermos viver um cristianismo genuíno, que para o mundo é loucura, nós temos que conhecer e nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a obediência é o caminho secreto de todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Eu vou repetir. A obediência é o caminho secreto de todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Da cura. Amém.
também da cura que Ele pode realizar em nossa vida. Você quer ser curado, amados? Você precisa obedecer a Deus. Saia daqui, amados, com essa certeza. De todas as coisas que você pode fazer para Deus, a que mais agrada a Ele é a sua obediência. Obedecer a Deus implicará naturalmente as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando Saul resolveu obedecer a Deus, quando Saul resolveu desobedecer a Deus, Deus tirou tudo dele, irmãos. A desobediência sempre irá nos lesar. Não tenha dúvida, irmãos. A desobediência sempre vai tirar alguma coisa de você. A evidência de que somos filhos de Deus está não naquilo que temos a intenção de fazer, mas naquilo que fazemos de concreto. Obediência é a marca maior de um discípulo. E aqueles que não são do Senhor, a Bíblia chama de desobedientes. Verifique lá. Os que não são filhos de Deus são chamados de desobedientes. E a forma mais eloquente de dizer que ama a Deus é obedecendo a Ele, mas não há outro caminho. Não tem como a gente falar, eu amo a Deus, mas desobedeço. E hoje você está aqui diante de uma escolha. Você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Amém? Então obedeça a Deus integralmente, irmãos. Não numa obediência parcial, como Saul, mas numa obediência integral, como a de Abraão. Você é obediente a Deus? O quanto obediente você é a Deus? Qual é o nível da sua obediência? Reflita sobre isso nesta manhã. Ah, pastor, é muito difícil. Ah, eu sei que é. Mas eu quero convidar você a sair desse caminho largo e passar pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque esse conduz para a vida eterna. Quer que Deus seja o teu amigo especial, amados? Então obedeça a sua palavra. Então eu pergunto, qual é o amalequita que você tem que matar? Qual é o rei Agag, ou o inimigo que está impedindo você de avançar para mais próximo de Deus? O que você precisa destruir nesta manhã para se aproximar de Deus? É o teu namorado? É a tua namorada? É o teu negócio? Aquilo que você faz do jeito que você faz? É alguma coisa que você coloca no centro da sua vida, no lugar de Jesus Cristo? É o seu time de futebol? É a televisão? É a internet? É o teu celular? São as redes sociais? São as amizades? É um capricho? É alguma coisa que você esconde de todo mundo? Qual é o seu inimigo? Mas às vezes você não quer matar, você não quer cortar, você não quer terminar, você não quer desligar, você não quer romper, você não quer deixar ir. Você até tenta andar com Deus, mas sempre tem aquele barulho ao redor de você, aquele barulho que te denuncia, aquele balido de ovelha, aquele mugido de boi. Existe algum desse barulho ao seu redor? Existe alguma obediência parcial, que é desobediência e rebeldia? Existe alguma coisa que você precisa largar, que você precisa obedecer completamente a Deus, mas que você não deixou, você deixou ali, Deus falou assim, para destruir, você, eu não quero destruir, porque isso é tão bom, isso é tão gostoso, isso é tão aprazível. E aquele som que te incomoda, que você sabe que está ali, que é uma desobediência de Deus, aí você vai deixando, vai levando a sua vida assim. Que tipo, amados, de vida você vai querer levar em 2024? Uma vida de obediência parcial? Ou uma vida de obediência integral a Deus? E há uma escolha para você fazer hoje. Há uma escolha para você fazer hoje. Deus está falando para você, decida o que você vai fazer hoje.
Decida o que você vai fazer a partir de agora. Decida o que você vai fazer a partir desse momento para o ano de 2024 e os anos que vão seguir na sua vida. Obediência integral ao Senhor. Então fica aqui o desafio, amados. Invista nas coisas que são boas e agradáveis a Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Invista na sua família, na sua saúde, no seu ministério, na sua igreja. Mas sobretudo, invista em conhecer e obedecer a palavra de Deus. De forma integral. Não de forma parcial. Não como Saul fez. Não como Saul que tentou dar um melhor jeito. Acha que sabia mais do que Deus. Que era mais inteligente que Deus. Mas a nossa vida tem que ser como a de Abraão. Abraão, pega essas coisas e vai para um lugar que eu vou te falar. Depois eu vou te dizer, mas você vai. Abraão, mata o seu filho Isaque. Ofereça como sacrifício. Se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Amados, obedeça a Deus de forma integral. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida neste ano. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai levar você a lugares que você não imagina quando você obedecer a Deus, tudo aquilo que Ele pede para você obedecer. De forma integral, de forma sincera. De maneira prática, irmão, se você quer conhecer a palavra de Deus, porque eu disse que a gente precisa obedecer a Deus, mas para obedecer a Deus nós precisamos conhecer a Deus, porque a ignorância nos leva a caminhos tortuosos. Então, se você não é aluno da escola bíblica, venha ser aluno da escola bíblica. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Se você quer estudar a Bíblia todos os dias, compre ali o devocional que te ajuda a fazer essa devocional. Leia a palavra de Deus. Se você não quer comprar devocional, se você não tem dinheiro, se você não quer, não tem problema, mas leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Compre ali um dicionário, se você não entende todas as palavras que estão escritas, mas estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. E nesta manhã, eu quero que apenas fique de pé, aqueles que querem a partir de hoje obedecer completamente e integralmente ao Senhor. Se você quer isso, eu vou chamar aqui o grupo de louvor. Se você quer obedecer fielmente, integralmente a Deus, que você quer fazer esse compromisso nesta manhã, eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos orar. Eu sei que é difícil, eu sei que tantas coisas que tentam nos amarrar, que tentam nos prender. Eu sei que há muitas coisas que estão na nossa vida, nos arredores, na vizinhança da nossa vida, e que traz muitas vezes as benesses, o conforto, os prazeres, mas são coisas que nos afastam de Deus. E nesta manhã o Senhor está pedindo para que você mate isso, que você destrua essas coisas, para que você possa ser ricamente abençoado por Ele. E nós vamos estar entoando a Deus o último cântico desta manhã, e eu vou estar orando. Você que ficou de pé, comece a orar, comece a pedir a Deus, comece a clamar pela sua vida, pedindo para que Deus dê força para você, para que você possa verdadeiramente obedecer a palavra de Deus. Peça para Ele que Ele te ajude a vencer todas as dificuldades. Se há alguma dificuldade na sua vida, se há alguma coisa que está te prendendo hoje, peça a Deus em nome de Jesus, que Ele possa te ajudar, que Ele possa te dar forças para vencer o mal, para vencer aquilo que te aprisiona, aquilo que te algema, aquilo que não te dá forças para vencer aquilo que precisa ser destruído na sua vida, em nome de Jesus.